estava falando sobre a participação nos debates, né? Porque a gente teve 11 debates. É impossível fazer isso em 20 dias de campanha. A Raquel Landim já até postou aqui a coluna dela. Ela trouxe as informações da campanha do Nunes e do Boulos. O Nunes quer um pool de debates, conforme o Kennedy falou, e ele quer participar só de 2 confrontos. Já Boulos diz que vai topar todos os convites. Mas aí ele topando todos os convites, o outro não topando, não vai ter, né? E fica entrevista. As sabatinas devem acontecer. No entanto, os debates, que têm sido muito interessantes, até para ter esse confronto direto entre eles, vai ser mais reduzido. Qual deve ser o acerto no discurso, no tom, na imagem de Boulos? Você acha que ele deve seguir a toada que ele estava no primeiro turno ou não, Thales? Ele pode esquentar um pouco mais o debate, mas ele tem que tomar muito cuidado para não reforçar esse discurso de que é radical. Então, por um lado, esquentar um pouco mais. Houve várias denúncias feitas contra o Nunes no primeiro turno que poderão ser reeditadas, poderão ser apontadas seguidamente, como ele fez no primeiro turno. Mas ele tem que tomar cuidado em não ultrapassar, não se tornar uma coisa mais próxima do Marçal. O próprio Nunes vai ter dificuldade também, porque com a proximidade com o Bolsonaro, também ele vai ter que aumentar essa, é, é, essa visão de que ele é um moderado. Ele não é um bolsonarista radical, ele é moderado, ele conversa com todo mundo. Agora, quanto ao Nunes, quanto ao Boulos, conversar com outros setores, olha, o Tarcísio e o Haddad são um exemplo típico de 2 políticos de posições praticamente opostas, aparentemente, que sempre se deram bem, inclusive concorreram, e concorreram com um linguajar bastante aceitável. Então, eu acho que fica um pouco. O caso deles não vai ser como o Tarcísio e o Haddad, vai ser um degrau acima, mas não de um radicalismo grande como colocou, o Marçal trouxe para a eleição no segundo turno. Eu acho que basicamente é isso. E lutar pela periferia. Lutar pela periferia. Tentar trazer, conquistar votos que estão com o Nunes e o voto daqueles que se abstiveram de participar dessas eleições no primeiro turno. Trazer quem foi que não veio. Esse perfil do sujeito que não veio participar da eleição, como trazer ele? Isso que o Boulos tem que estudar e tem que tentar trazer, mobilizar o eleitorado para votar nele. Fabíola, eu Bom, posso falar rapidamente pode, aqui? claro. Eu achei muito bacana o Josias falar da questão da mudança, porque é isso, ou seja, quando você também Verdade. olha de uma outra maneira, 70% procuraram um candidato que não o Nunes. E aí, quando o Thales fala da questão da periferia, a campanha do Boulos identifica, e as pesquisas também mostram, que tem um eleitor da periferia que ficou com o Marçal, que já votou no Lula no passado, que é pobre. Então tem que achar um discurso para esse cara, para o Motoca, para o cara que andou com adesivo 28 na sacolinha de iFood dele, o pessoal falando. Então vai ser importante. E concordo com o Thales, não vai ser aquela elegância Tarcísio Haddad, vai ser um tom acima, mas não vai ser como primeiro turno não, Fabiola. Aliás, esse Tem ponto que uma você falou até do dificuldade, viu, iFood, tem Fabiola, um lance adicional por da último. história do empreendedorismo que o Boulos ele ignorou. Isso eu sei até conversando com algumas pessoas próximas, isso estava muito na mira do Boulos, ele meio que ignorou. Isso ficou muito no colo do Marçal, né? Essa nova forma de trabalho, né? Você não quer mais ser CLT, né? Ele fala isso, o Marçal, no discurso. Eu sou ex-gordo, ex-CLT, ex-pobre, né? Esse discurso, de que maneira Boulos pode pegar esse discurso e trazer um pouco para a campanha dele, dar esse ajuste na campanha com um recado direto a essas pessoas, né, o Kennedy? Sim, eu acho que esse discurso do Marçal é uma mentira, né? Porque a CLT, ser CLT, ter uma carteira de trabalho assinada é uma coisa muito boa. E nem todo esse empresarismo dele é um discurso para enganar a trouxa, para enganar a idiota e vender uma falsa ilusão. Agora, de fato, tem mudanças no mundo do trabalho
E a gente viu quando o Luiz Marinho, ministro do Trabalho, foi negociar com os motoristas de aplicativo a dificuldade que foi. Então, acho que tem um ponto aí, tem que entender melhor que mensagem dá para esse pessoal e como essa economia digital ela pode ser menos precarizada, porque o trabalhador sofre muito também, muito precarizado também. Né? Essa fórmula Marçal é uma enganação. Né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas eu acho a sua observação pertinente. Tem que falar para essa galera, tem que encontrar uma mensagem. Eu vi lá na China aqueles centros, Fabiola, na viagem que eu fiz, de descanso para os motoqueiros, para os motoristas de aplicativo, inclusive de requalificação profissional, ou seja, tem que achar um discurso para essa galera aí também. Até tem no plano de governo tem no plano de governo do Tem. Boulos Isso. esse espaço que até ele propõe a prefeitura mesmo criar e de repente cobrar isso das empresas, mas de qualquer maneira a prefeitura oferecer isso. Você ia falar, Josias, desculpa, eu acabei falando em cima de você. Não, é um pouco em cima disso que a gente está comentando aqui, né? É, é preciso atualizar o discurso, né? E você tem que reconhecer a realidade. Não dá para um candidato de esquerda ficar batendo a cabeça na parede no pressuposto de que uma hora a parede vai virar porta. Você precisa reconhecer determinadas realidades, né? Uma delas é essa. A gente estava falando mais cedo. Você tem o Uber hoje é a maior empresa de táxi do mundo e não tem um carro, não tem um empregado com carteira assinada. Então você tem que reconhecer essa realidade e o Boulos, inclusive, tem essa coisa que o Kennedy mencionou, ele está lá no programa de governo dele, ele, em diferentes sabatinas ele realçou isso, ele queria instalar centros de atendimento para essas pessoas que são motoqueiros, motoristas de aplicativos, que hoje não tem assistência nenhuma, o sujeito sai de manhã, volta de noite, alguns até de madrugada, e não tem ponto de apoio, né? Ele propôs criar esses pontos de apoio. Agora, o grande problema do Boulos, ele está fazendo um esforço enorme para suavizar a sua imagem, atualizar o discurso. Ele tem pouquíssimo tempo. Ele tem 20 dias para fazer isso, né? E o Lula fez a mesma coisa. Se formos recuar o relógio, lá atrás, o Brizola chamava o Lula de sapo barbudo. O Mário Amato, então presidente da Fiesp, disse que se o Lula virasse presidente da República, lá em 89, 800 mil empresários iam fugir do Brasil. E o Lula depois viraria presidente da República. Não aconteceu nada disso, todos se lembram que o Lula, pelo contrário, se revelou na presidência da República um personagem absolutamente acomodatício, dialogou com todo mundo, não teve a fogueira que o Mário Amato prenunciava, e para suavizar a imagem do Lula, levou tempo. E foi preciso um marqueteiro que Perdeu mandou três aparar a eleições, barba. Josias. Hein? Perdeu três Perdeu três eleições. eleições. Perdeu três 89, eleições, levou muito tempo. 94 e 98. Depois a marquetagem mandou aparar a barba, tascou um Armani no personagem, e ele foi suavizando a imagem, virou presidente, hoje está lá, está exercendo o seu terceiro mandato, né? Então leva tempo. O Boulos tem pouco tempo e tem um mar pela frente, e não sei se ele vai ter condições de fazer o que ele precisaria fazer em 20 dias. Esse é o grande desafio dele. Não é impossível, mas é muito difícil. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre esse caso Pablo Marçal, né? Alguns consideram aí essa novidade das eleições municipais de São Paulo, ele que balançou todo o primeiro turno, mas o eleitor, o paulistano, deixou ele fora do segundo turno, e esse foi um recado extremamente importante nas urnas de ontem, justamente quando a gente fala sobre a defesa da democracia. Pablo Marçal vai responder por um crime eleitoral. Todos os juízes que a gente entrevistou, ex-juízes, né, advogados eleitorais, falam sobre a gravidade do crime eleitoral, vários crimes, na verdade, cometidos por Pablo Marçal durante esse primeiro turno. No entanto, ele sai da urna
com muitos votos, né? Uma diferença de apenas 80 mil votos atrás de Ricardo Nunes, que ficou na liderança, e uma diferença de 35 mil votos para Guilherme Boulos. Por muito pouco ele não foi para o segundo turno. A gente viu logo após a derrota de Pablo Marçal na urna, a gente viu aí o discurso dele falando sobre a participação dele, sobre o eventual apoio a Ricardo Nunes. Inclusive, há pouco, o estrategista da campanha dele, o Felipe Sabará, que foi também o coordenador do plano de governo dele, publicou há pouco aqui o pronunciamento oficial. A gente até convidou aqui o Pablo Marçal a dar uma entrevista pra gente. Ele deve participar no All News da noite com o Diego Sarza. Vamos até assistir aí um trecho do que disse Pablo Marçal após a derrota de ontem nas urnas. Para mim foi um resultado extraordinário. Entramos aí no dia 25/5 nessa disputa. Já estavam todos fechados desde outubro do ano passado, né? Todas as campanhas. E quando a gente entrou com 5% das Bom, a gente tem esse vídeo aí, foi o voto. discurso que ele fez ontem, que o Felipe Sabará acabou de publicar o vídeo na íntegra, mas a gente tem um trecho da fala de Pablo Marçal ontem falando sobre a possibilidade de apoiar Ricardo Nunes, caso Ricardo Nunes incorpore no plano de governo dele as propostas de Pablo Marçal. Vamos ouvir. Então, vai depender do que ele falar sobre as propostas. Tá nítido, né, que ele pegou muito pesado com a minha pessoa, foi muito injusto comigo. Eu entendo que é coisa de marqueteiro isso. Eu não sou homem de carregar mágoa, de carregar raiva. Eu fui por tudo ou nada com todos eles, né, pela desproporcionalidade do que eles fizeram comigo. Leia-se aí principalmente tanto o Boulos como o próprio Ricardo. Mas pelo bem comum, ele entendendo, né, sobre... Ele já sabe que da minha parte eu não preciso de cargo, eu não preciso de absolutamente nada disso. Então, colocar a educação financeira nas escolas, colocar a empresarização para rodar, né, porque o empreendedorismo liberta, fazer as escolas da cidade de São Paulo se transformar em escolas olímpicas. Se ele considerar isso, a gente pode conversar numa boa. Ele até disse aí durante essa entrevista que tinha mandado uma mensagem para Nunes. A gente entrevistou Nunes hoje cedo. Ele foi procurar no celular dele ao vivo a mensagem do Pablo Marçal, ele não tinha visto. Aí quando ele viu as palminhas do Pablo Marçal, e ele disse que ele vai responder a mensagem do Pablo Marçal porque ele é uma pessoa muito educada e não se nega a pensar na possibilidade de sentar para conversar com o Pablo Marçal. Disse que vai discutir isso com a campanha dele, não disse nem que sim, nem que não. Em outro momento dessa entrevista, Pablo Marçal falou sobre a derrota em si das eleições de ontem e falou sobre 2026. Vamos ouvir. Aos meus eleitores, não baixe a cabeça. Fizemos a campanha mais extraordinária da história política recente aí do Brasil. E eu não consigo esconder minha alegria em ver tanta gente. É tão difícil ganhar um voto na urna, vocês não têm noção, quem nunca se candidatou. As pessoas, elas não fazem noção do que é você tomar 10 mil votos. 10 mil votos é um fim de mundo. São Paulo perdeu a única oportunidade de me ver prefeito dessa cidade. Meu coração estava 100% entregue a isso. Mas confesso que a vontade do povo nas urnas, ela prevalece. Eu sei de muitas pessoas que estão querendo construir aí algumas teorias, mas eu respeito a vontade do povo. E a gente chegou de última hora. Eu combati o bom combate, percorri a carreira, guardei a fé. E 2026 está logo ali. Respeito à vontade do povo, disse ele. Tem que respeitar, né, Kennedy? Como é que você vê essa participação do Marçal? Mas fala também, tem muita gente querendo construir teoria ali, né? Ou seja, alegar fraude. É uma figura perigosa. O Pablo Marçal, Fabíola, ele tem todos os defeitos necessários para ser candidato à presidência da República. Ele é um candidato sem proposta que diz para apoiar o Nunes, ele quer discutir proposta. É uma figura perigosa. Eu acho perigosíssimo e um alerta para o país a quantidade de voto que essa figura teve. Ele é uma figura desqualificada para a política. E essa jogada dele contra o Boulos pode dar a ele uma inelegibilidade. Esse sonho dele para 2026 não é tão automático assim quanto ele disse ontem, não. Acho uma figura assim, que precisa ser isolada. Essa extrema-direita, e não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, né? Ela tem um receituário que é discurso de ódio, propor soluções simples para problemas complexos, vender falsas ilusões,
fake news. O Trump faz isso nos Estados Unidos agora e conseguiu recuperar terreno em algumas pesquisas